Oi, sexto ano. Passando para deixar o gabarito da atividade do dia 9, ok? De matemática. Comparando frações. Depois que você abre o Classroom lá, você aperta em atividade, ok? Aí vem na atividade, lê as páginas 139 a 141. Tenta entender, se não entender, pergunta ao professor, ok? Depois de fazer essa leitura, tentar esse entendimento, você vem, coloca o nome completo, lembrando, nome completo, ok? Aí vem para cá. Você pode afirmar que 2 terços e 4 sextos de uma mesma figura representam a mesma região dessa figura? Eu fiz um videozinho e coloquei até no grupo do WhatsApp que representa, ok? A resposta aí é sim. Questão 2 tem: em uma empresa, 1 terço dos funcionários usa metrô para chegar ao trabalho, enquanto 1/5 dos funcionários usa ônibus. Qual o tipo de transporte usado pelo maior número de funcionários? Então, se a gente desenhar as figuras de 1 terço e 1/5, né? 1 terço usa metrô, 1/5 usa ônibus. Então, se você comparar duas figuras, quem usa mais aí, né? É o pessoal do metrô, tá certo? Essa é a primeira opção. Na próxima tem assim, coloque V para verdadeiro, lembra, V para verdadeiro. Então, só precisar colocar um Vzinho ou um F, tá certo? V para verdadeiro e F para falso. Aí a A eu coloquei aqui na primeira questão. A, 1 terço é maior que 1 sexto? Se fizer os desenhos, fizer a comparação, essa aqui é verdadeira, ok? Gabarito verdadeiro. 1 terço é maior que 1 sexto. Se você cortar um bolo em 3 pedaços e outro bolo em 6 pedaços, tirar um pedaço de 1 terço e um pedaço de 1 sexto, então esse símbolozinho maior que virado para o 3 é maior que, tá certo? 1 terço é maior que 1 sexto, ok? Então, gabarito verdadeiro. Na B, 1 terço comparado a 2 sextos. Se você desenhar dois bolozinhos redondos, cortar em 3 pedaços, cortar em 6 pedaços e tirar um pedaço do primeiro e 2 pedaços do segundo, você pode observar que na B continua sendo verdadeiro, ok? 1 terço ainda é maior que 2 sextos. Na C, 1 terço. Olha o símbolozinho, mudou a posição. Agora a gente lê assim, menor que. 1 terço é menor que 3 sextos. Se você desenhar, tá certo? Se você desenhar, 3 sextos equivale a metade. E 1 terço é um pedacinho, tá certo? Um pedacinho razoavelmente grande, mas não chega a ser a metade de um bolo. Se você corta em 3 pedaços e tirou 1 terço, ele não é a metade. Mas 3 sextos é a metade de um bolo. Então, essa aqui também vai continuar verdadeiro, porque 1 terço é menor que 3 sextos. A nossa D, 2 terços é menor que 1 terço. Olha aí, o nosso dois bolos, um foi cortado e tirado 2 pedaços. Cortado em 3 pedaços e foi tirado 2. Do outro lado também tinha um outro bolo, foi cortado em 3 pedaços e foi tirado um pedaço, né? Aí o que é que ele está pedindo aí? O que é que ele está afirmando? Ele está dizendo que 2 terços é menor que 1 terço, que não é verdade, ok? Compare aí o primeiro bolo, 2 terços, com o segundo bolo, 1 terço. Se você cortou os dois bolos em 3 pedaços e o primeiro você tirou 2 pedaços, só sobrou um pedaço desses 3 pedaços, né? Então você tirou mais pedaços que o segundo, que também foi cortado em 3 pedaços. Se você tirou 2 terços de 3 pedaços e no outro só tirou 1 terço de 3 pedaços, então o maior vai ser o 2 terços e o menor 1 terço. Então esse aqui vai ser falso, porque 1 terço não é maior que 2 terços. Dois bolos, cortou em 3 pedaços. Um você tirou 2 pedaços e o outro você só tirou um. Qual é o maior? Né? Qual é que foi tirado mais? Que foi tirado mais, com certeza foi o 2 terços. O 2 terços é maior que 1 terço. Ok? Após fazer isso, aperte em enviar e aí eu vou receber lá. Quando eu receber, vai estar assim. Vou abrir aqui e mostrar para vocês. Quando eu recebo, fica como devolvido. Ó. Devolvido. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 alunos que responderam e me entregaram, tá certo? Responderam e apertaram nesse botãozinho enviar, tá certo? Agora falta só fazer a correção e devolver para vocês. Significa que, se eu devolvo para vocês, é para vocês visualizarem a nota, certo? Se eu colocar uma observação para melhorar, para rever essas coisas assim, aí você vai dar você vai abrir a atividade e rever a atividade, está ok. Se precisa responder alguma coisa que não, mas que não tem nada de difícil em comparação. Comparação de frações, você tem que desenhar, cortar os pedaços e fazer a comparação, tá certo? Faz a comparação e vê. Nessa 2 aqui que fala do metrô e do ônibus, é a mesma coisa. Você pega uma figura redonda, corta em 3 pedaços, pega uma outra figura redonda, corta em 5 pedaços, tira um terço e depois um quinto e compara quem é maior. Ó, um terço e um terço dá mais que um quinto. Então, um terço são os funcionários que usam o metrô, um quinto é os que usam ônibus. Então, com certeza, quem é maior aí é um terço, ok? Qualquer dúvida, vocês perguntem. Não guardem a dúvida, porque eu não vou saber se vocês acertaram, ok? Se vocês tiraram a dúvida, se vocês estão compreendendo a matéria. E é isso, tá certo? Perguntem, leia o livro,